Boa noite, irmãos. Mais uma mensagem do JAV, né? Do Jornal Árvore da Vida. Dessa vez vai ser o JAV, a mensagem é do jornal 354. É esse aqui. Saci sua sede. Está na capa. JAV 354. Nós vamos falar, o irmão, né, o apóstolo trouxe para nós um artigo intitulado A Beleza Interior. A Beleza Interior. Vai falar a respeito do que acontece muito hoje, né? As pessoas dão muita atenção ao exterior, à aparência exterior, né? E acabam esquecendo do mais importante, né? E ele trouxe aqui alguns versículos, né? De maneira rápida, ele fala o que Deus acha disso, né? Qual que é o propósito de Deus para o nosso corpo, né? E ele vai trazer para a gente algumas mensagens. Vou passar para os irmãos agora. Vamos lá. Título: A Beleza Interior. Nos últimos anos, temos visto homens e mulheres investindo tempo, dinheiro e energia para obter o que chamamos de capital visual, que, de maneira simples, diz respeito à imagem que apresentamos para as pessoas, né? Então, o irmão chama de capital visual. É aquilo que você investe no seu exterior para mostrar para as pessoas, né? Para apresentar para as pessoas. É o capital visual. Mas, o que será que Deus pensa a respeito desse assunto? O que Deus pensa a respeito disso? No Antigo Testamento, vemos como Deus escolheu Davi para ocupar o trono de Israel. E aqui o apóstolo vai falando, traz uma breve mensagem da escolha de Davi. Após o fracasso do reinado de Saul, era o rei de Israel na época, né? Deus escolheu um dos oito filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel. E Deus enviou Samuel, o profeta, a seu encontro. Precipitadamente, ao avistar-se com o primeiro dos filhos de Jessé, chamado Eliabe, Samuel ficou tão impressionado com a aparência física de Eliabe, né, que teve certeza que se tratava do escolhido de Deus. Nós vamos ver isso em 1 Samuel 16, 6, 7. Capítulo 16, 6. Vamos dar uma olhada lá. 1 Samuel 16, versículos 6, 7. Samuel. Aqui. 1 Samuel 16. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus, com efeito, havia escolhido o menor dos filhos de Jessé, dando o seguinte testemunho. Nós vamos ver o testemunho em Atos 13, 32. Atos 13, 32. É quando Deus acha, né, o rei para Israel. Atos 13, 32. É 13, 22. Só trocando com o irmão aqui, eu falei errado aqui. Atos 13, 22. Achei Davi. 13, 22. Aqui. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que fará
toda a minha vontade. Amém. Que versículos tocantes, é o que diz o apóstolo, né? Hoje, no mundo em que as pessoas dão atenção demasiada à beleza física, Deus nos mostra que está interessado no coração e não no exterior do homem. Isso não quer dizer que o Senhor não se importa com o nosso exterior. Pelo contrário. Aí, o apóstolo traz um versículo aqui, 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Vamos lá. 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3,16. Depois o apóstolo traz para nós uma mensagem e fala o seguinte, do propósito do nosso corpo para com Deus. Qual o propósito do nosso corpo para com Deus? Nós vamos permanecer em 1 Coríntios, nós vamos para o capítulo 6, 1 Coríntios 6:20. Lá Deus fala para a gente, né? Qual é o propósito do nosso corpo para com Deus. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por preço. E agora a mensagem, né? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Então, este é o propósito do nosso corpo, né? É glorificar a Deus. Além disso, há trechos da palavra, onde são citadas a beleza de homens e mulheres e advertências quanto ao culto ao corpo e o orgulho decorrentes da beleza. Nós vamos ver alguns versículos aqui que falam. Primeira, nós vamos ver lá em Gênesis 24:16. Gênesis 24:16. Vamos lá. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Aqui fala da formosura. 1 Samuel 16:12. 1 Samuel 16:12. Vamos lá. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Esther 2:7. Vamos para Esther 2:7. Deixa eu pegar aqui. Gênesis, Levíticos, Josué. Neemias, esse daqui. Isso. Esther 2:7. Aqui. Vamos lá. 2:7. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. E era a jovem bela,
de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. E em Timóteo, 1 Timóteo 2, 9 e 10. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Aqui há uma advertência para as mulheres. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Aqui é a advertência que o profeta tinha falado, né? Em Êxodo 34, 29, vemos que Moisés desceu do monte Sinai e não sabia que a pele de seu rosto resplandecia, por haver Deus falado com ele. Sua aparência mudou pelo contato e comunhão com Deus. Além disso, a Bíblia nos ensina que o próprio Filho de Deus, Jesus, não era formoso de aparência. Nós vamos ver isso lá em Isaías, vamos dar uma lida lá. Isaías 53, 2. Isaías 53, 2. Aqui, Isaías 53, 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isso é falando a respeito de Jesus. Nada obstante, seu coração era um para com Deus. Aqui falando a respeito de Jesus, né? Nada obstante, seu coração era um para com o de Deus, dando prazer ao Pai Celestial. Por quê? Pois ele fazia a vontade dele, e não a sua própria. Nós vamos ver aqui em João 5,30. João 5,30. João 5. Aqui fala Jesus: eu nada posso fazer de mim mesmo. Da forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E continuando, o capítulo 6,38, de João também, 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. 6,38. Aí o profeta fala: amado leitor, à medida que nos aproximamos de Deus, somos transformados, conforme a vontade dele. Deus, ele deseja proximidade conosco, habitar em nosso interior e nos transformar. Ele deseja proximidade conosco, habitar em nosso interior e nos transformar. Vamos lá em João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para tanto, irmãos, o apóstolo fala, precisamos crer com o coração e com a boca confessar Jesus como Senhor, com uma simples oração. A Bíblia é tácita ao dizer que do coração do homem procedem os maus desígnios. Portanto, se quisermos buscar algum tipo de transformação, ela deve ser no interior e não no exterior. Jesus não quer apenas nos salvar,
Mas além de nos salvar, Ele quer tirar, o apóstolo fala em feiura, tirar a feiura que há em nosso coração e torná-lo igual ao seu. Então, a mudança que Deus quer realmente, a transformação, ela é interior, é a transformação do coração, né? E não é exterior. E o apóstolo termina, né? Transformar o nosso coração para torná-lo igual ao seu, igual ao coração de Deus. Amém? Essa foi a palavra, né? E uma boa noite a todos e até a próxima.